Você já parou para pensar como um menino nascido numa cidade operária e fria do interior dos Estados Unidos conseguiu se tornar o artista mais famoso que o mundo já viu? A história de Michael Jackson não é apenas sobre música ou dança, ela é sobre superação, transformação e o poder quase inexplicável que um ser humano tem quando encontra o seu propósito de verdade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui vai muito além dos clipes, dos hits e do Moonwalk, vai chegar naquele lugar dentro de você que ainda acredita que grandes histórias são possíveis. Gary, Indiana, não era exatamente o cenário dos sonhos, mas foi nessa cidadezinha operária do meio oeste americano que, em 29 de agosto de 1958, nasceu Michael Joseph Jackson, o menino que um dia seria chamado de Rei do Pop. A cidade era simples, marcada pelo cheiro de aço das fábricas, mas foi justamente nesse solo humilde que uma das maiores histórias da música começou a germinar. Michael cresceu numa casa pequena com os pais, Catherine e Joseph Jackson, e mais 8 irmãos, numa convivência intensa que misturava amor, disciplina e muita música. O pai, Joseph, era rígido e ambicioso, e enxergou cedo o talento dos filhos como uma porta de saída daquela vida modesta, o que tornaria a infância de Michael uma mistura de ensaios puxados e sonhos cada vez maiores. Foi dentro de casa mesmo que tudo começou, quando os irmãos Jackson se uniram para formar o Jackson 5, grupo que logo encheu os olhos de quem assistia às primeiras apresentações locais. Michael, mesmo sendo o caçula do grupo, rapidamente se destacou com uma voz e uma energia de palco que pareciam impossíveis para uma criança de apenas 6 anos. O Jackson 5 começou a se apresentar em clubes, feiras e concursos de talentos do Indiana, e onde quer que fossem, o público ficava de queixo caído com aquele menininho que cantava e dançava como um veterano de décadas de estrada. O sucesso local foi crescendo tão rápido que logo ficou claro que Gary era pequena demais para conter tanto talento, e o mundo lá fora começava a ser o próximo destino natural do grupo. Em 1969, a Motown, uma das gravadoras mais poderosas e influentes da história da música americana, abriu suas portas para o Jackson 5 após uma audição que deixou os executivos boquiabertos. A partir daí, o grupo assinou contrato e lançou hits que dominaram as paradas, levando o nome Jackson para dentro de casas e corações pelo país inteiro, num ritmo que poucos artistas conseguiram alcançar tão cedo. Mesmo em meio ao sucesso do Jackson 5, Michael começou a dar os primeiros passos de uma carreira solo ainda nos anos 70, mostrando que seu talento transbordava qualquer formato de grupo. Era como se ele soubesse, lá no fundo, que tinha algo único a dizer para o mundo, e que o palco que ele precisava era maior do que qualquer um que já havia pisado até então. Em 1979, Michael lançou Off the Wall, álbum produzido ao lado do genial Quincy Jones, e o resultado foi uma explosão de estilo, sofisticação e groove que redefiniu o que a música pop e soul podiam ser. O disco vendeu milhões de cópias, provou que Michael era muito mais do que um ex-integrante de grupo infantil e abriu caminho para algo ainda maior que estava prestes a chegar. Em 1982, Michael Jackson lançou o Thriller e simplesmente reescreveu as regras do jogo musical, tornando-se o álbum mais vendido da história com mais de 66 milhões de cópias espalhadas pelo mundo. Cada faixa era um fenômeno, cada clipe era um evento cinematográfico, e o mundo inteiro percebeu que não estava diante de um artista comum, mas de alguém que havia elevado a música a um nível completamente novo. Em 1985, Michael coescreveu We Are The World ao lado de Lionel Richie, reunindo dezenas dos maiores nomes da música americana numa gravação histórica que arrecadou milhões de dólares para combater a fome na África. Aquele momento mostrou que o rei do pop enxergava o seu sucesso como uma ferramenta de transformação real no mundo, e que a sua voz ia muito além dos palcos e dos estúdios. Ao longo dos anos 80, Michael começou a chamar a atenção não só pela música, mas também pelas visíveis mudanças em sua aparência, que geraram especulações, manchetes e debates acalorados no mundo inteiro. Por trás dos holofotes, ele enfrentava questões de saúde delicadas, incluindo uma doença de pele chamada vitiligo,
mas continuava entregando arte e performance num nível que poucos conseguiam acompanhar. Em 1987, Michael respondeu a todas as expectativas e pressões com o lançamento de Bad, álbum que trouxe 5 singles consecutivos no topo das paradas americanas, feito inédito na história da música. A turnê mundial que acompanhou o disco bateu recordes de público e bilheteria, provando que o rei do pop não estava apenas mantendo seu trono, mas expandindo seu reinado para cada canto do planeta. Em 1988, Michael surpreendeu o mundo mais uma vez ao lançar sua autobiografia, intitulada Moonwalk, onde abriu as portas da sua vida de uma forma que poucos esperavam de um artista tão cercado de mistério. O livro se tornou um best-seller instantâneo e ofereceu ao público um olhar raro e humano sobre a jornada de um menino de Gowrie que carregava o peso e a glória de ser o maior artista do mundo. Em 1992, Michael colocou em prática um dos seus maiores sonhos ao fundar a EAL The World Foundation, organização criada para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo. A filantropia sempre foi uma parte essencial de quem ele era, e essa fundação se tornou a prova concreta de que o rei do pop acreditava de verdade que a música e o amor tinham o poder de curar feridas que nenhum remédio conseguia alcançar. A vida pessoal de Michael sempre despertou tanta curiosidade quanto sua música, e seus casamentos com Lisa Marie Presley e com Debbie Harry alimentaram manchetes no mundo inteiro durante anos. Pai de 3 filhos, Michael Prince, Paris e Blanche, ele era descrito por quem o conhecia de perto como um pai dedicado e amoroso, alguém que tentava ao máximo oferecer aos filhos a infância simples e despreocupada que ele próprio nunca teve. Em 2009, Michael anunciou a turnê This Is It, uma série de shows em Londres que prometia ser o maior espetáculo já visto nos palcos, com ingressos esgotados em questão de horas por fãs que vieram de todos os cantos do mundo. Era como se o rei do pop estivesse se preparando para escrever o capítulo final mais grandioso de uma carreira que já havia redefinido os limites da música, da dança e do entretenimento. Em 25 de junho de 2009, o mundo parou ao receber a notícia da morte de Michael Jackson, aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca causada por intoxicação de medicamentos sob os cuidados do seu médico pessoal. A dor foi coletiva e instantânea, as redes sociais travaram, as rádios ao redor do planeta tocaram seus clássicos em loop, e ficou claro que a humanidade havia perdido muito mais do que um artista, havia perdido uma parte de si mesma. Em abril de 2026, o legado do rei do pop ganha uma nova dimensão com a estreia do filme Michael, cinebiografia dirigida por Antoine Fuqua que promete levar às telas a trajetória completa do artista, desde os tempos do Jackson 5 até o estrelato mundial. O papel principal ficou com Jafar Jackson, sobrinho de Michael na vida real, numa estreia cinematográfica que já desperta curiosidade e emoção em fãs do mundo inteiro. Mesmo depois de partir, Michael Jackson continua sendo o artista mais estudado, referenciado e celebrado do mundo, com seu legado influenciando gerações de músicos, dançarinos e criadores que cresceram tentando alcançar apenas uma fração do que ele construiu. As vendas dos seus álbuns dispararam após sua morte, documentários, exposições e tributos se espalharam pelo planeta, e o rei do pop provou que alguns legados são grandes demais para caber dentro de uma única vida. Chegando ao fim dessa jornada pela vida do rei do pop, fica uma pergunta que vale a pena carregar com você. O que você está fazendo com o talento que tem dentro de si? Michael Jackson nasceu numa casa simples, enfrentou uma infância difícil, superou preconceitos, doenças e pressões inimagináveis, e ainda assim escolheu todos os dias se dedicar àquilo que amava com uma intensidade que mudou o mundo para sempre. E você, está dedicando essa mesma energia àquilo que faz o seu coração acelerar? A história do rei do pop nos ensina que o legado não é construído da noite para o dia, mas sim em cada ensaio, em cada escolha, em cada momento em que você decide não desistir mesmo quando tudo pesa contra. Se essa história te inspirou, te emocionou ou te fez refletir sobre a sua própria jornada, então já valeu cada segundo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e venha com a gente.
porque ainda há muitas histórias incríveis esperando para ser contadas, e a próxima pode ser exatamente a que você precisa ouvir hoje.